Fala pré-calouro, professor Éder aqui do Desobnubilando e trago para você hoje uma super dica para você entender reações orgânicas envolvendo isomeria. É isso mesmo, isomeria com reações orgânicas. Te convido a ficar até o final desse vídeo comigo e se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos em frente, que atrás vem muito concorrente. Vamos lá. Professor, que isomeria é essa? Calma, nós vamos ver hoje um pouquinho de isomeria óptica e até mesmo isomeria geométrica, cis-trans ou EZ. Vamos lá. Isomeria nas reações de adição. Bem, falar das reações de adição na química orgânica, eu te convido a estudar uma das principais, que seria a hidratação, no caso das olefinas. Quem são as olefinas, Éder? São os alcenos. Imaginemos que nós tenhamos a estrutura do buteno ou butueno. Eu tenho a ligação π, que é a ligação mais frouxa, uma ligação mais fraca é a ligação que vai ser rompida. Entenda que um composto orgânico que apresenta ligações π, ele tem facilidade, salvo algumas exceções, tais como o benzeno, eles têm facilidade de sofrer reações de adição. O que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar água. Então eu lembro que a água é composta por hidrogênio e oxigênio. Só que nesses sistemas orgânicos, a água sempre é adicionada na forma de H+, e o H-. Então, eu tenho que saber para onde vai o H+, e para onde vai o H-. Para saber disso, eu tenho que fazer o seguinte lembrete. Eu tenho que estudar a regra de Markov-Nikov. Se você está um pouco com dúvida do que seja a regra de Markov-Nikov, ou se você tem dificuldade nas reações orgânicas, eu te convido a conhecer o meu curso de reações orgânicas, que aqui embaixo tem um link. Dá um acessozinho lá, um preço super acessível. Mas mesmo que você não possa fazer esse curso agora, fique ligado aqui no canal, porque aqui no canal, vou deixar aqui no card uma dicasinha que nós temos a parte de reações orgânicas voltada para você também. Então vamos em frente. Markov-Nikov diz o seguinte: o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado da dupla. Qual é o carbono que tem mais hidrogênios da dupla? É esse. Tem dois, esse aqui só tem um. Então o hidrogênio vai entrar nesse carbono aqui, ó, H+. Ora, se o H+ entrou aí, é porque o H- vai entrar no outro carbono. Pronto. Eu forneci H+ e o H- e gerei um álcool. No caso, o butan-2-ol. Olha que coisa interessante. Esse carbono aqui está ligado a hidroxila, a hidrogênio, a metil e a etil. O que é isso aqui? Um carbono quiral. Ou seja, é um carbono sp3 que tem 4 ligantes diferentes entre si e que é capaz de fazer com que essa molécula exista, no mínimo, de 2 formas diferentes na natureza. Como é que eu vou saber, Éder, quantas formas, quantos isômeros espaciais essa molécula pode existir? Você usa a regra de Van Hoff, 2 elevado ao número de carbonos quirais diferentes. Como é que eu faço? 2 elevado a n. Como é que eu só tenho um carbono? Então fica 2 elevado a 1. Ou seja, essa molécula ela tem 2 enantiômeros, ou seja, ela existe sob 2 formas diferentes. Agora, como é que eu vou ver isso? Eu não consigo ver no plano. Mas o Enem, quando cobra isso para você, só cobra assim: qual o número de isômeros ópticos ou qual o número de enantiômeros? Bem, como seria na prática? Eu sei que esse carbono, bem aqui, ó, ele é tetraédrico. O que é que um carbono tetraédrico é? Ele tem 4 ligantes no espaço, ele tem um ligante para frente, um ligante para trás e 2 ligantes no plano. Então poderia imaginar uma molécula assim. O carbono quiral aqui, ora, está fazendo a hidroxila está para frente e o hidrogênio está para trás. Seria o meu enantiômero 1. Se eu projetar a imagem dele num espelho, eu vou ter o seu objeto. Eu tenho a imagem e o objeto. Se aqui ele estava com a hidroxila para frente, a imagem, a hidroxila vai estar para trás. É como se fosse minha mão de esquerda e eu tenho minha mão direita. São isômeros espaciais, ou seja, objeto, imagem, mas elas não se sobrepõem, ou seja, as propriedades que esse aqui pode oferecer como um remédio podem ser totalmente diferentes da que esse aqui oferece. Um pode ser bom e um pode ser ruim. Então eu chamo esse aqui de enantiômero 1 e enantiômero 2. Eles formam um par de enantiômeros. Eles também são chamados de estereoisômeros. O que são estereoisômeros? São isômeros espaciais, 1 e 2. Mas se eu pegar quantidades iguais de 1 e quantidades iguais de 2, eu vou ter a famosa mistura racêmica. O que é a mistura racêmica? É a mistura igual de um e outro enantiômero, que um anula o efeito do outro. A gente sabe que a diferença que ele vai ter aqui é justamente no desvio da luz polarizada. Isso a gente vê um pouquinho melhor lá na aula de isomeria. O que eu quero chamar a atenção hoje, nessa videoaula, é
Eu tenho uma substância que tem ligação π. Essa substância que tem ligação π, ela sofre reação de adição muito fácil. O que é isso, Éder? É quebrar a ligação π, que é a mais fraca de todas. Quando eu adiciono água, a água vai na forma de H+ e OH-. Eu tenho que respeitar a regra de Markov-Nikov. Markov-Nikov diz, o hidrogênio entra, vou voltar aqui, desculpa, entra no carbono mais hidrogenado. Vem o hidrogênio para cá, então a hidroxila foi para esse carbono, gerando um álcool. Então esse álcool ele é assimétrico, ou seja, ele não tem um plano de simetria. Tem um carbono quiral, eu posso calcular fazendo 2 elevado ao número de carbonos quirais que eu encontrei, sabendo que esses dois enantiômeros, esse aqui pode ser o remédio, esse aqui pode ser um veneno, esse aqui pode ser algo bom, isso aqui pode ser algo ruim, ou pode ser que os dois não tenham atividade nenhuma. Mas entenda que ele existe na natureza sob duas formas, essa e essa. Os dois entre si são estereoisômeros, formam um par objeto-imagem. E o que é a mistura racêmica, Éder? É quando eu misturar quantidades iguais do enantiômero 1 com quantidades iguais do enantiômero 2. Se um faz um efeito e o outro faz efeito contrário, quando eu junto os dois, eu não tenho atividade óptica nenhuma. Grava aí. E agora, para fechar essa mini dica de hoje, vamos ver a isomeria ainda nas reações de adição, mas no caso a halogenação. O que é isso? Adicionar halogênio, flúor, cloro, bromo ou iodo, no caso de alcinos. Veja só, eu tenho o etino e eu vou trabalhar com a adição de cloro. Perceba que eu vou trabalhar com a adição de 1 mol de cloro, ou seja, uma molécula de cloro. O que é que vai acontecer? Esses dois cloros que estão ligados, eles vão se quebrar e eles vão se adicionar à molécula orgânica. Então preciso quebrar uma ligação o quê? Π. Só que aqui eu tenho duas ligações π, a de cima e essa aqui de baixo. Como eu só tenho 1 mol, então só vou quebrar uma ligação π. Lembre, para cada 1 mol de ligação π, 1 mol de molécula que você vai adicionar. Então quando eu jogar, vai vir, eu coloquei aqui cloro, mas na realidade era para ter vindo bromo, desculpa. Vai vir um bromo para cá, e um bromo para lá. Desculpa, aqui não era para vir cloro. Mas se fosse cloro, aqui seria cloro, cloro e aqui cloro, cloro. É porque eu tinha feito primeiro com bromo, depois mudei. Tudo bem, eu gerei esse composto, um alceno. Só que eu posso ter os dois bromos para cima, se aqui fosse cloro, os dois cloros para cima, ou posso ter um bromo para cima e um bromo para baixo, ou um cloro para cima e um cloro para baixo. Isso aqui é um tipo de isomeria chamada de isomeria geométrica. Como é que eu vou saber isso, Éder? Vem aqui, ó. Toda vez que você tiver dois carbonos se ligando através de uma dupla, você vai observar o seguinte. Você vai verificar se os dois ligantes desse carbono são diferentes. A e B são diferentes. Veja também se os dois outros ligantes do outro carbono são diferentes entre si. São? Pronto. Aí eu vou ter isomeria geométrica. Nada impede que esse ligante daqui seja igual a um desses dois aqui. Então, caso eu tenha que nesse carbono eu tenho o ligante A e nesse eu tenho o ligante A, ou seja, iguais, eu posso dividir a molécula aqui ó, por dentro dessa dupla, eles ficaram os dois para cima, cis. Mas pode ser que os iguais ficaram opostos, aí seria o quê? Trans. No caso, esse aqui de cima vai ser o cis, porque os dois bromos, caso aqui fosse bromo, dois cloros, aqui fosse cloro, seria cis, e esse aqui seria o trans. Dois bromos, um para cima e para baixo. Se aqui fosse Br2, como aqui eu coloquei Cl2, era para eu ter colocado aqui cloro para cima, cloro para baixo. Não importa, peço desculpa. Éder, mas assim, sempre vai gerar o cis e o trans? Olha, existem quantidades muito maiores de um em relação ao outro. E aí, quem é formado preferencialmente? O cis ou o trans? O trans. Sabe por quê? Porque a nuvem eletrônica desse bromo está muito perto da nuvem eletrônica desse cis, então está tendo o quê? Repulsão eletrônica. Já a nuvem eletrônica desse bromo está oposta à do outro. É, mas tem a nuvem eletrônica do hidrogênio. É, mas a nuvem eletrônica do bromo é muito maior que a nuvem eletrônica do hidrogênio. Como é que eu sei isso? Por raio atômico. Pronto. Era isso que eu queria te trazer. Claro que aqui foi só uma pincelada, foi só uma maneira sutil de te mostrar que pode haver isomeria até nas reações orgânicas. Eu agradeço de imenso coração você ter ficado até o final. Te convido a conhecer um pouco mais aqui do Desóbio-Nubilando e ficar sempre ligado nas dicas. E grave, vamos em frente, que atrás de vocês, ó, tem muito concorrente. Até mais!